Agora a gente fala de um assunto que é destaque no dia. O furacão Melissa acaba de tocar o solo da Jamaica. Metade da população jamaicana deve ser impactada. A categoria 5 é o nível máximo que existe. Depois de atingir a Jamaica, o furacão vai seguir para Cuba. Você, inclusive, acompanha imagens ao vivo aqui no Conexão. E quem chega para explicar esse fenômeno é o doutor em meteorologia e também coordenador substituto do CEMADEM, o Giovanni Dolife. Giovanni, boa tarde. Que expectativa sobre esse furacão, né, que agora acaba de tocar o solo da Jamaica e sobre o que ele pode causar? Olá, Kelly. Muito boa tarde para você, para todos que acompanham a gente. É um dos furacões mais intensos da história, tanto em termos de pressão mínima no centro, como em termos de velocidade do vento. O impacto esperado é catastrófico. Pois é, e por que esse furacão chegou aí a esse nível máximo, Giovanni? Olha, Kelly, ele se formou numa região com águas muito quentes e ele ficou parado por ali por um bom tempo. Então, esse ambiente favorável para ele se desenvolver continuou por um bom tempo e aí ele foi ganhando força, ganhando força, ganhando força. Enquanto ele está sobre águas quentes, ele continua ganhando força. Ele só vai começar a perder força quando ele encontra a terra e aí ele não tem mais alimentação do calor e da umidade da água, ele começa a perder intensidade. Então ele está chegando aí, nessas imagens que a gente está vendo, né, chegando na Jamaica com a sua intensidade máxima. Intensidade que está na categoria 5, uma escala de furacões que vai de 1 a 5, a chamada Saffir-Simpson, que considera os ventos máximos mantidos por pelo menos 1 minuto. A estimativa de agora há pouco do Serviço de Furacões dos Estados Unidos é de que ele esteja com ventos de 297 quilômetros por hora. É uma força impressionante. E na história de todos os registros, a gente só teve um furacão com estimativa de ventos superiores a essas, que foi em 1980. Olha só, 45 anos que a gente não tinha um furacão com ventos tão intensos. Naquela época foi o furacão Allen. E se a gente considerar que ali a pressão central do furacão, o de agora, o Melissa, está com pressão de 892. Só perde para 2 furacões. O Vilma, em 2005, teve 882, e o Gilbert, em 98, teve a pressão central de 888. Então está muito próximo, né, desses super furacões que a gente já teve. Aqui atrás de mim eu tenho imagens de satélite, Kelly. Você queria fazer uma pergunta? Não, na verdade, é só para a gente entender. A gente acompanha, inclusive, imagens ao vivo. Daqui a pouquinho você mostra as imagens de satélite, por favor, Giovanni. Porque realmente impressiona como o cenário já é muito preocupante. E aí, como você falou que os ventos devem chegar a tocar o solo a 297 km por hora, o que pode acontecer com uma velocidade dessa, com uma força dessa? Kelly, nenhuma estrutura construída pelo homem é projetada para resistir a ventos de 300 km por hora. Então, é uma força catastrófica. Onde o vento atinge essa velocidade, dificilmente sobra alguma coisa. Varre completamente. Construções, casas, prédios, estruturas feitas pelo homem, né? Redes de transmissão de energia elétrica, que é um grande problema também, porque aí falta energia, né? E sem energia fica difícil até fazer os trabalhos de resgate, precisa de geradores. E um outro problema também, Kelly, é a subida do nível do mar. Esses ventos fortes empurram a água do mar em direção à costa. Então a gente tem também, além do vento muito forte, essa força destruidora, tem o nível do mar que sobe, então inundações costeiras, boa parte da costa fica debaixo da água. E tem também o volume de chuva muito grandes, chuva intensa mesmo. Com a água do mar, chuva intensa, causa alagamentos. Então tem grande destruição pelo vento e pela água, tanto a água do mar quanto a água que cai da chuva. Infelizmente, é um cenário bem triste e o impacto potencial é enorme. E a Jamaica já informou que eles não têm estrutura para conseguir se defender de tamanha força da natureza, né? Eles estão trabalhando para, depois que o furacão passar, então eles tentarem socorrer as pessoas e fazer o trabalho de resposta o mais rápido possível.
Pois é, você que acompanha o Conexão Record News, confere agora imagens ao vivo, direto da Jamaica. O furacão Melissa acaba de tocar o solo do país com ventos de 297 km por hora. Causa muita preocupação, porque conforme o Giovanni Dolife do CEMADEM informou para a gente, nenhuma construção resiste a tamanha força. Giovanni, hoje, com a tecnologia que a gente tem, você com imagens de satélite e tudo mais, nós conseguimos realmente acertar, ter uma previsão mais precisa de onde esse centro do furacão passa? Isso pensando nas pessoas, né, na proteção das pessoas? Sim, Kelly. Essa região ali do Caribe é bem monitorada por satélites, pelos aviões, inclusive, da Força Aérea Americana, que soltam sondas, né, balões, e sondas, na verdade, que caem no olho do furacão, fazem as medições para ter a intensidade exata, por isso que a gente sabe dessa velocidade dos ventos e também o valor de pressão mínima central do furacão. E os modelos de previsão de tempo são modelos que simulam o comportamento da atmosfera, né? Então, eles conseguem, atualmente, fazer um bom trabalho de projeção de trajetória desse furacão. Tá? Então, tem diferentes modelos, diferentes previsões. Quando a gente fala em uma semana para frente, a incerteza é maior. Mas quando a gente fala de 1, 2, até uns 3 dias para frente, tem um bom grau de confiabilidade. Inclusive, eu tenho aqui uma figura que mostra a previsão dessa trajetória. Primeiro, essa imagem que ajuda a gente a se localizar aqui no mapa. Aqui tem o Brasil, a América do Sul, né? E se a gente sobe um pouquinho no Caribe, já está aqui, ó, um ponto preto, é o olho do Melissa. Agora, nesse momento, a última imagem é da 1h50 aqui, em tempo real, tá tocando aqui o solo da Jamaica. Aí eu tenho outra imagem aqui, deixa eu trazê-la para cá, aqui. Pronto. Aqui está mais de perto, o olho do Melissa, aqui central, né? Justamente tocando aqui essa linha amarela, que é o contorno da ilha, que é a Jamaica, né? Uma boa notícia que a gente pode ter, né, dentro da situação, é que a capital aqui, Kingston, está mais afastada do olho do furacão. Está uma região mais distante da capital, que vai ser a mais atingida, né? Ainda assim, a gente vê núcleos de tempestades em várias áreas aqui dessa região. Aqui a gente tem o Haiti, aqui amarelo, aqui Cuba. A previsão é que o Melissa atravesse aqui essa região, vá em direção a Cuba. Cuba aqui vai pegar, por exemplo, o Guantánamo, onde fica aquela prisão bastante conhecida, né? Presos americanos, né? É uma prisão americana que tem ali no sul de Cuba. Então, esse furacão vai passar por ali e depois pega aqui o sul, a parte sul aqui das Bahamas, e depois vai para as Bermudas. Tem uma imagem aqui que mostra essa trajetória, olha só. Aqui de novo o Brasil, América do Sul. Aqui essas partículas mostram a posição do Melissa aqui girando em sentido anti-horário, e aqui a trajetória prevista e a força dele. Então, ele está com força 5, em Cuba ele deve chegar com força 3, depois ele continua subindo aqui pelo oceano e aí ele vai perdendo força, porque tem ventos mais fortes em altitude. O furacão, para ele estar bem intenso, ele precisa dessa forma simétrica. Então não pode ter ventos fortes em altitude. Quando ele vai para uma região de latitudes mais altas, que tem ventos mais fortes, começa a quebrar essa estrutura. E a água do mar aqui também não é tão quente, né? Subindo aqui longe da costa leste americana, mas mais ou menos paralelo. Então ele vai subindo, aí ele vai perdendo as características, passa a ser um ciclone extratropical, porque o furacão é um ciclone tropical. Quando ele vai para águas frias, ele vira extratropical. Então, essa é a previsão de trajetória dele, Kelly. Pois é, inclusive tem mais uma arte chegando para a gente conferir. Inclusive, tá aqui, vai ficar aqui na tela para a gente conferir. Realmente uma arte que mostra a trajetória desse furacão, né? Para todo mundo compreender. Era o que você estava dizendo para a gente, explicando, mas agora num tamanho maior para todo mundo conseguir visualizar. Realmente impressiona. E fica aquela pergunta, né, Giovanni? O que de fato pode causar para a população da Jamaica? Olha, ele mostra bem aí a trajetória que ele deve fazer realmente na Jamaica. Essas imagens aí, Kelly, são imagens de satélite, né? São como as imagens que eu mostrei, só que um tratamento de cores diferente, né? Então, mostra o que já está acontecendo, a realidade, né? Essa não é a previsão, essa é a foto do satélite. Então, ele já ir passando já sobre
a Jamaica, né? Já o olho do furacão já entrando aí em território jamaicano. Giovanni, a população recebeu orientação para ir para lugares mais seguros, né? O problema é que ao furacão passando, depois que o furacão passa, é como vão estar essas estruturas, né? Ninguém sabe ainda ao certo o grau de prejuízo que o furacão Melissa vai trazer. A gente tem uma estimativa de tempo que ele vai percorrer, qual que é a duração do tempo que ele vai percorrer para passar pela Jamaica e depois seguir a rota prevista? Kelly, ele está passando rápido, ele ficou 2, 3 dias parado ali um pouco ao sul da Jamaica, ganhando força, e agora os ventos da atmosfera aceleram e vão empurrar esse furacão rápido naquela trajetória para nordeste. Então, durante o dia de hoje e à noite, ele vai estar passando ali pela Jamaica. Amanhã, ele já deve estar chegando ali no sul de Cuba. É uma passagem bem rápida do olho dele. Do olho, né? Mas a borda dele, que é bem grande, tem um raio de centenas de quilômetros, continua ainda causando chuvas e tempestades, alguns tornados, né? Ao longo do dia de hoje, possivelmente ainda durante o dia de amanhã. Hoje é terça-feira, amanhã quarta, então a partir de quinta que a situação deve estar mais tranquila para que esse trabalho de resgate seja feito de forma mais efetiva ali na Jamaica. Giovanni, a gente pode associar a intensidade desse furacão às mudanças climáticas? Olha, Kelly, um furacão apenas, não dá para a gente associar. Mas quando a gente olha uma série, né, quando a gente fala de clima, a gente fala de uma média de 30 anos. Tá? Então, a gente tem que pegar um período de muitas décadas, olhar a evolução da intensidade dos furacões para poder dizer se está aumentando ou diminuindo. Né? Então, essa série longa de muitas décadas mostra uma tendência de aumento. Uma tendência pequena, mas ela acontece. É importante a gente lembrar que o clima tem uma variabilidade grande de ano para ano. Então, o fato de ter no ano mais furacões do que o outro não significa necessariamente que o clima mudou. Lembrando que para a gente analisar um clima, é a média de 30 anos. Então, tem que pegar 30 anos antes, e aí fazer essa comparação para ver se está aumentando. Então, esse aumento parece existir, sim, os números mostram que, sim, as temperaturas do Oceano Atlântico Norte, ali no Caribe, têm ficado mais altas, que é o combustível para os furacões, né? Mas um único furacão sozinho não dá para a gente usar, né, como uma justificativa para a mudança climática. Mas olhando a série, sim. Giovanni, um momento histórico, foi bom demais ter a sua explicação aqui. Muito obrigada, boa tarde para você e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. E a gente fica torcendo pelo melhor, né, para os jamaicanos e, eventualmente, brasileiros que estiverem ali pela região também. Até a próxima. Exatamente, até, viu? Muito obrigada.